Olá, meu povo que está assistindo ou ouvindo a esse podcast. Como que vocês estão? Eu me chamo Manuela Brigagão, sou apresentadora desse podcast e agora também sou colunista da revista Status. Também sou influencer, atriz. Então, gente, vamos acompanhar este podcast porque hoje tá super legal. Então, chega mais! E pessoal, nesse podcast nós falamos sobre música, cinema, artes, cultura, tudo isso e muito mais. E, gente, hoje nós trouxemos aqui no podcast ele que está fazendo mestrado em música, o Guilherme dos Santos. Tudo bom, Guilherme? Se apresenta um pouco aí pra gente. Tudo bem, Manu? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme, sou músico e pesquisador de São José dos Campos e hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho na área da música e também na pesquisa em música africana. É muito legal, né, o seu trabalho. Então, Guilherme, a primeira coisa que eu queria te perguntar é: como que surgiu a sua paixão pela música? Como que você soube que era isso que você queria seguir? Foi desde cedo? Você descobriu com o tempo? Como que foi? Isso é desde de sempre, né? A gente já nasce com essa vocação e então aí desde pequeno eu sempre ouvia música, gostava e a partir dos 11 anos eu comecei a estudar instrumento mesmo, percussão. E desde então é isso que eu quis fazer e seguir carreira profissional na música, né. Aí são várias etapas, né, aí foi passando a adolescência, né, cheguei a estudar me formar em Tatuí, no conservatório, depois eu fui pra Noruega estudar música lá fora, Nossa. numa escola de artes, num programa de intercâmbio e também na universidade, né, estudando música, agora eu tô no mestrado, então, é uma vida toda aí dedicada à música e essa profissão, né. Ah, sim. E daí você começou a sua carreira nisso, estudando, fazendo tudo? Isso, desde do momento que eu falei: "Não, é isso que eu quero fazer", segui em frente ali, fui estudar e tô até hoje aí, Ah, sim. trabalhando. A gente vê muitas pessoas jovens, né, que começam as suas carreiras musicais em bandas e essas coisas, né, gente. Inclusive, já entrevistei uma banda, o Alucinados, e em breve teremos mais bandas aqui também. Eu queria te perguntar, você começou numa banda, já teve uma banda? Ao longo da dos meus anos aí de estudo e trabalho, a gente tem várias bandas, né, até porque música é difícil conseguir trabalhar só com um grupo musical, né, então a demanda às vezes é grande, a gente acaba trabalhando em várias áreas, então tá na área do rock, tá na música popular, tá no sertanejo, no samba, então a gente acaba trabalhando um pouquinho com cada estilo musical desse aí. E bandas, são várias. Ah, são várias. E de qual desses estilos é o seu favorito? Olha, eu gosto muito de música brasileira, né. Música brasileira no geral, isso, MPB, música instrumental e também jazz, né, então como se diz, esses gêneros aí que são a minha preferência. Legal. E você, escreveu um livro, né, a gente vai mostrar aqui pra vocês, ele até trouxe, que são ritmos africanos do Malawi, dá pra vocês verem aí? Olha aqui, vou levantar pra vocês. Dá pra enxergar? Olha só, gente, produção biguiana aqui. Então, você escreveu esse livro que mostra várias coisas, né, sobre esse ritmo, sobre essa cultura, essas músicas e etcétera. Achei muito interessante. E eu quero que você me fale um pouco como foi o processo dessa pesquisa. Por que que você decidiu estudar esses ritmos africanos do Malau? Então, como eu falei, eu estive na Noruega estudando, durante 6 meses e a partir desse programa de intercâmbio eu tive contato com pessoas do Malawi. Voltei para o Brasil, em São José dos Campos, e a gente começou a receber esses intercambistas, né, dentro desse programa, na minha cidade. E então aí eu despertou uma curiosidade, eu falei: "Nossa, eu preciso estudar mais isso, porque tem uma ligação com a música brasileira, com a nossa raiz africana, né, que está presente na nossa cultura, e até porque, esses ritmos, manifestações musicais que eu posso chamar, pertencem às tradições orais. Então, se você não está ligado a esses grupos, a essas pessoas, você não tem acesso. Então, para que o acesso chegue a todos, né, dentro da nossa tradição escrita, então eu precisei registrar esse material em livro
para poder divulgar dentro do nosso país aqui, né, da nossa cultura. Uhum. E para você, qual foi o aspecto mais interessante dessa pesquisa? Ou a coisa que foi mais difícil para você? Durante os 4 anos de intercâmbio, foi um período curto e que eu consegui coletar somente 4 manifestações, né. Existem lá dentro no país mesmo, no Malawi, existem diversas manifestações, mas durante esse tempo eu consegui catalogar 4, até mesmo porque a gente tem essa dificuldade com a língua, né, por eles falarem também o inglês, eles falam línguas nativas, que você não encontra a tradução, então ou você vai para lá, para o Malawi, ou você aprende essa língua para poder entender o que eles querem passar essas informações, né. Então isso acaba se tornando um desafio, até mesmo, o acesso às informações, porque aí você não tem vídeo, você não tem foto, então você fica perdido, você fala: "Nossa, onde que eu consigo essa referência?", né. Sim. Então aí a gente acaba tendo dificuldade e um desafio. Hum. Então, e o que você fez? Você aprendeu aí o idioma? Você chegou a ir lá? Ou você teve contato com pessoas de lá? Eu estudei a cultura, a música do Malawi, por meio dos amigos que vinham, né, dessas pessoas que vinham para o intercâmbio, e a gente se comunicava em inglês, e dentro depois de uma metodologia científica, eu fui buscar, referências bibliográficas, outros trabalhos que falassem do Malawi, da música africana, para eu tentar de alguma forma, decifrar isso e transformar nesse material para as pessoas entenderem, o que eu estava pesquisando, né. Interessante, muito interessante. E aqui, essas partituras são músicas de lá, são coisas tradicionais, são o quê? Sim, então, aí durante a pesquisa eu consegui catalogar 4 manifestações que se chamam Ngoma, Mangange, Guanyansa e Vimbuza, que são músicas, né, manifestações tradicionais. Cada manifestação ela tá ligada com uma função específica, então o Ngoma, por exemplo, é uma dança de guerra, o Guanyansa é uma dança masculina de entretenimento, o Vimbuza é uma dança ritualística de cura, então as pessoas que têm problemas mentais remete a influências espirituais, então eles fazem esse ritual, dançam para poder de alguma forma aliviar esses sofrimentos. E a última é o Mangange também, que é um ritual de passagem de meninos, então quando eles atingem a maturidade, eles fazem um ritual, que aí são vários procedimentos, Nossa. e no final desse ritual você tem uma festa, e aí eles tocam vários gêneros musicais, e um desses gêneros musicais é o Mangange. E aí no livro, como eu sou percussionista, né, toco tambores, eu fiz esse trabalho voltado para quem toca bateria, os tambores, né, porque tá ligado também com essa raiz, né, essa herança africana. Então no livro você encontra a notação musical, né, para quem estuda música, e assim também como recursos audiovisuais, né. Então a pessoa que não sabe ler partitura, ela pode assistir um vídeo ali que mostra o que é o que está sendo, tocado, o exemplo da manifestação que acontece lá, né. E são 4 manifestações. Isso, somente 4. E essas manifestações, elas são relacionadas à religião? São manifestações culturais? Como que são? É importante, quando a gente estuda música africana, os próprios etnomusicólogos, que são pesquisadores dessa área, Uhum. eles falam que a música ela é um fenômeno, social, e ele está vinculado a todas as atividades, cotidianas dos povos africanos. Então se você tem casamento, você tem uma música específica para casamento, então se você tem colheita, você tem músicas, manifestações ligadas a isso, a rituais religiosos, a nascimento, que nem eu falei, essa questão da mudança da vida da infância para a vida adulta, você tem também manifestações, músicas ligadas a essas festividades, cerimônias rituais, né. Ah, sim, interessante. E, enfim, agora a gente vai para o nosso rápido intervalo e já já a gente volta com o Chega Mais.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela Brigagão, apresentadora do podcast Chega Mais. E aí, o que você acha de ser um dos apoiadores ou dos patrocinadores do nosso podcast? O nosso podcast Chega Mais quer atingir o público jovem, e se o seu público nichado é o público jovem, então é um ótimo investimento. E se você quer investir na gente, converse comigo, entre em contato pelo meu Instagram ou entre em contato com a produtora, que eu vou deixar o contato da Gamal e Produções aqui. Então, eu espero que vocês acreditem no nosso projeto e invistam na gente. Muito obrigada, tchau, tchau! Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. E pessoal, voltamos agora com o Chega Mais para o nosso segundo bloco com Guilherme dos Santos. E, gente, nesse segundo bloco a gente trouxe várias coisas mais legais ainda para mostrar para vocês. Lembra que a gente estava falando sobre as manifestações? Então, produção, a sua missão agora é colocar as fotos de algumas dessas manifestações, vídeos de você tocando do Guilherme, para poder mostrar um pouco mais do trabalho dele também. E, gente, agora outra coisa também super legal que eu vou mostrar pra vocês sobre o livro do Guilherme é que nas páginas de partitura a gente tem QR Codes aqui. E nesses QR Codes, vocês podem, se você não sabe ler partitura, se você não é músico e não tem conhecimento disso, você pode pegar o QR Code que vai ter uma videoaula explicando mais ou menos como, né, que funciona tudo isso. Então é super legal, é um livro super informativo e didático também, de certa forma. Então, agora, Guilherme, eu vou te perguntar. Você disse que fez intercâmbio, correto? Sim, correto. Então, como que você conseguiu fazer esse intercâmbio? É algum programa de intercâmbio? É de alguma faculdade, algum estudo que você fez? Como que você teve acesso a esse intercâmbio? Porque existem muitos jovens que têm interesse em fazer intercâmbio para poder estudar música ou estudar outros assuntos também. Então, como que você fez esse intercâmbio? Então, esse intercâmbio, na verdade, ele começou pelo Guri, com participação de 2 organizações internacionais, e depois de 2020 ele foi para o Conservatório de Tatuí. E então quem estuda lá no conservatório ou também em outras instituições públicas de cultura, arte, você consegue fazer inscrição e participar de um processo seletivo para poder fazer esse mesmo intercâmbio que eu participei. Inclusive, acho que as inscrições estão abertas, então quem tiver interesse pode pesquisar pela internet lá no Conservatório de Tatuí, que lá tem essas informações detalhadas. Olha, gente, super legal. Então já façam a sua
pesquisa, porque vá que as inscrições estejam abertas e você consiga ir nesse intercâmbio. E qual que é a idade para poder ir? Então, segundo o edital deles, é de 18 a 25 anos. Então, quem tiver interesse, é uma oportunidade muito legal, interessante, eu recomendo. E quem quiser aí conhecer Noruega, Malawi ou Moçambique, pode participar desse intercâmbio. Olha, gente, muito legal, né? Se você se interessa pela cultura ou quer saber mais, então já faça a sua pesquisa e se informe, porque vá que você vai no próximo intercâmbio. E agora, você já falou um pouco do seu trabalho, de como você começou, da sua pesquisa. Eu quero saber, você tem planos para, sei lá, fazer uma outra pesquisa, escrever um outro livro, ou então você está começando um outro projeto? Compartilha aqui com a gente. Então, como agora eu estou no programa de intercâmbio, esse livro, ele vai ter uma continuidade, que é uma série de videoaulas, que já está sendo produzida, e acredito que até meados aí de junho, julho, eu já tenho publicado essas videoaulas dentro de um site. Então, nesse site que vai se chamar Ritmos do Malawi, a gente vai ter vários produtos aí ligados à cultura musical do país. E sim, eu tenho mais pretensões aí, ambições de dar continuidade nesse material, de catalogar mais manifestações e de ir para lá também, que é uma vontade muito grande que ainda não tive a oportunidade. E quem sabe um documentário aí mais pra frente. Nossa. Então eu quero ter uma super produção dentro do site, enfim, um estudo, né, voltado para a cultura do Malawi, com material didático, videoaula e documentário. Vamos ver aí, Então futuramente. vai ser um projeto gigante, né. E como ele é um projeto, assim, bem didático para ensinar a vários músicos que se interessarem por isso, para você, qual que é o maior impacto que você quer que o seu trabalho dê para a vida de jovens músicos, de pessoas que se interessam pelos ritmos africanos do Malawi? Eu acho que a primeira coisa é tornar esse material acessível, né? Às vezes a gente nem sabe se as pessoas que vivem no Malawi têm o interesse de divulgar a cultura deles, assim como eu tenho, né? Então eu já tenho livros praticamente em todas as regiões do Brasil, então eu fico bem orgulhoso de saber que o meu material tá circulando por aí, as pessoas têm interesse, porque tem uma relevância, né? Toda a nossa ancestralidade cultural brasileira vem dos povos africanos, então a gente tem uma conexão aí muito forte e é legal às vezes a gente ir na fonte buscar para entender o as transformações que a gente sofre e as heranças que a gente tem. E de certa forma, quando a gente estuda a cultura africana, como por exemplo esse livro aqui, que pode ser um material de estudo da cultura africana, a gente também está estudando sobre as origens da cultura do Brasil e do nosso próprio país. Então, valorizar a cultura africana é como valorizar a cultura do nosso país também. Então, é algo muito interessante, é um estudo muito interessante que você fez, inclusive parabéns pelo seu estudo, é algo muito interessante, é muito legal da gente estar aqui divulgando para poder compartilhar tudo isso, para fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho, e é algo muito legal. Então agora, eu quero que você olhe para a câmera e fale para as pessoas sobre onde elas podem te encontrar nas redes sociais, se elas quiserem garantir o seu livro, como que elas fazem. Divulga mais o seu trabalho para eles poderem conhecer agora. Tá, então, pessoal, quem tiver interesse, quiser conhecer mais esse trabalho, essa pesquisa, ou até mesmo me contratar, enfim, para trabalhos, palestras e workshops, é só entrar em contato através do meu Instagram, @guisandrums, e é só me contatar lá, aí eu já respondo rapidamente ali e a pessoa vai ter todo o apoio aí para as informações. É isso aí, galera. Então já vão acompanhar a página dele, que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Então, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso podcast. Então, bora pro bate-bola rápido? Bora lá. Bora lá. Eu te pergunto, você responde rapidão. Assim, primeira coisa que vem na cabeça, Ok. tá? Uma cor, Amarelo. uma música, Ritmos do Malawi. um cantor que você gosta, É, Paulo Querubim de São José dos Campos. uma banda, Querubim e sua banda. deixa eu pensar, e uma palavra
que define a sua paixão pela música? Ritmos. Ritmos. Boa palavra. Então, agora nós iremos para o momento mais esperado desse podcast, que é a alfinetada final. E, gente, a alfinetada de hoje, eu vou falar em nome do Alucinados, que vieram aqui e me pediram essa alfinetada. Então, bora lá, gente. Olha só, a alfinetada de hoje será: quando você assume um compromisso, cumpra com os seus compromissos. Quando você promete algo, cumpra com as suas promessas. Gente, saíram da boca do Alucinados, tá bom? Eu só tô aqui traduzindo pra vocês e sendo a mensageira. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Já acompanhem as redes sociais do Guilherme. Se você se interessa por música, eu tenho certeza que vocês irão adorar conhecer mais o trabalho dele. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Foi incrível falar sobre esse assunto com você, sobre os ritmos do Malawi. Espero que você venha aqui mais vezes. Eu agradeço quem estiver assistindo. Desejo sucesso aí, Chega Mais. E pra você também. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso podcast. Um beijo e chega mais!